Estão dizendo que a Rita Von Hunt, do canal Tempero Drag, foi cancelada porque disse que não vai votar no Lula. Eu vou até analisar nesse vídeo essa questão de votar ou não votar no Lula, mas eu acho que eu tenho um ponto mais importante do que isso, que é a banalização da ideia de cancelamento. A banalização de que a gente está cancelando as pessoas, de que existe uma cultura de cancelamento, porque isso é o principal problema, né? O momento central desse vídeo é logo essa introdução. Isso é uma farsa que tem como objetivo dar a ideia de que a gente tem uma esquerda extremamente intolerante. A direita pode defender tortura, a direita pode dizer que é a favor de partido nazista, mas a esquerda não pode nem criticar influencer de esquerda por conta de coisas que algumas pessoas consideram duvidosas, outras não. A gente vai chegar nisso, mas isso não é tanto o que importa. O que importa é que a Rita Von Hunt não foi cancelada. Eu fui lá no canal dela, a Rita Von Hunt continua com 1 milhão de inscritos, a Rita Von Hunt continua fazendo os vídeos maravilhosos dela e as pessoas continuam comentando, muitas dando elogios, outras comentando coisas nada a ver, enfim, algumas críticas, como todo canal do YouTube sempre teve e sempre vai ter. Então não existiu nenhum cancelamento, a vida segue, ela continua respeitada, ela continua fazendo o trabalho maravilhoso dela. Não consigo entender, eu precisaria pelo menos que me dessem uma definição do que as pessoas estão querendo dizer quando falam, né, Rita Von Hunt foi cancelada, fulano, ciclano foi cancelado, porque, desculpa, não tem rigor nenhum aí. E não, a Rita Von Hunt tem todo o direito de não votar no Lula, e isso não vai abalar a credibilidade dela, embora possa trazer críticas. Então, para quem tá chegando agora, pessoal, eu sou o professor Daniel Cidade, eu sou professor de filosofia, eu queria convidar vocês a se inscreverem no canal, deixar aquele like maroto, ativar o sininho e quem puder contribuir com o Apoia-se, aproveitando para agradecer quem já está contribuindo. Então vamos lá, né, gente? Se você é de esquerda no Brasil de hoje, você está em maus lençóis, especialmente pensando na questão das eleições. Porque o que é meio senso comum na esquerda é que o Lula, ele não tá aí não tá voltando para fazer um governo de esquerda, ele não tá voltando para contestar o capitalismo, ele não tá voltando nem para contestar uma série de coisas básicas que poderiam ser feitas, tá? Embora a gente viva num mundo onde se você contestar de maneira revolucionária o capitalismo, vai vir Estados Unidos para cima, etc. Existe certa flexibilidade e existem certas medidas que poderiam ser tomadas e que poderiam fazer parte da campanha do Lula, que não estão fazendo, e que isso deixa bastante claro que o Lula ele vai voltar bastante de centro, para não dizer de direita. Dito isso, se você é de esquerda, você também sabe que o Bolsonaro é muito pior. Você sabe que não é Bolsonaro e Lula a mesma coisa, é um completo negacionismo dos fatos e da realidade concreta das coisas. Dizer que Bolsonaro e Lula são a mesma coisa, não são. Bolsonaro ameaça a democracia, Bolsonaro tem planos de destruir o Brasil, destruir a economia brasileira. Lula não faz isso. Eu poderia fazer um vídeo só criticando o Lula, mas já tem muito bom conteúdo criticando o Lula e tá cada vez mais claro que o Lula é a pessoa que vai derrotar o Bolsonaro nas urnas. Isso, independente do que eu acho, independente dos meus sentimentos, não é tudo sobre mim, não é tudo sobre nossas ideologias políticas. A gente vive num país com mais de 200 milhões de habitantes e as eleições vão ser decididas por esses 200 milhões de habitantes. Você tem um voto. Então existe, né, um grupo de pessoas de esquerda que engolem, né, estão dispostas, eu sou uma dessas pessoas, tá? Estão dispostas a engolir as suas preferências pessoais, o seu esquerdismo mais radical, como é o meu caso, para que a gente não eleja de novo um fascista. Fico até meio com receio, né, de falar coisas banais demais para vocês que muito possivelmente também estão dispostos a engolir uma série de coisas para não eleger o Bolsonaro. Aqui, inclusive, no vídeo anterior, uma inscrita do canal, Ilmara Milhomen, falou assim: cara, tu é muito progressista / cirista. Se um dia tu disser que vai votar no Lula, minha mente vai bugar. Bom, primeiro que eu não sou exatamente cirista, tá? Eu acho que no mainstream político o Ciro tem um discurso bastante interessante de taxar grandes fortunas, enfim, e criticar o status quo, mas eu também acho que discurso é discurso e prática é prática, e que o Ciro não vai conseguir, né? Daí já não é acho, daí é matemática pura, né? O Ciro não vai conseguir se eleger, então o que eu penso ou deixo de pensar do Ciro não é relevante no exato momento. Eu não sou cirista porque o Ciro quer gerir o capitalismo e eu sou anticapitalista. Mas dentro de um contexto eleitoral onde somente gerir o capitalismo
é a opção, eu acho que o Ciro pode eventualmente ser uma boa opção, porém isso, mais uma vez, não importa muito, visto que ele não está com um grande índice eleitoral. E nesse sentido eu sou bem pragmático mesmo, gente. Eu sou bem pragmático porque o que importa é o índice eleitoral. O que importa são os candidatos que têm reais chances de vencer nas eleições, e nesse momento são 2 candidatos, tá? Se as coisas continuarem como estão, nesse momento são 2 candidatos, que é Bolsonaro e Lula, e eu não tenho dúvida nenhuma entre Bolsonaro e Lula. Isso precisa ficar muito claro. Isso não é ser petista. Eu nunca fui petista, também nunca fui antipetista. Eu gostaria de entender melhor a mente das pessoas que acham que o PT é a solução para o nosso país, e eu gostaria de entender melhor as mentes das pessoas que acham que o PT é a desgraça do nosso país, porque se você analisar friamente o governo do PT, fica bastante claro que ele não é nenhum dos dois. Dito isso, eu não considero o Lula nenhum herói, nenhum monstro. Indo mais além, eu gostaria de dizer aqui que, independente do sucesso de um governo ou de outro, eu gosto muito mais da Dilma enquanto ser humano do que do Lula. Eu acho que uma pessoa que foi guerrilheira contra a ditadura militar é uma pessoa que merece muito meu respeito, e basicamente isso é o que eu tenho a dizer nesse exato momento sobre PT, sobre Lula. Eu vou votar no Lula porque eu não tenho outra opção. Eu vou votar no Lula porque a gente tem 2 opções reais de serem eleitas. Dito isso, né, vamos pensar então por que a Rita Von Hunt não falou então logo de cara, né, eu vou votar no Lula. Bom, pode ser que exista aí certo idealismo, né? Pode ser que as pessoas, muito comum, inclusive já fiz isso, né? A gente gosta de colocar nossas ideologias à frente da realidade concreta das coisas. Muitas pessoas gostam de aproveitar o primeiro turno para livrar sua consciência. Eu vou votar no candidato que eu considero mais apto. Se eu fosse uma dessas pessoas, eu de fato não votaria no Lula no primeiro turno, porque eu acho que tem candidatos que livram a minha consciência. Mas eu não estou muito preocupado com a minha consciência, eu estou de fato preocupado com a realidade concreta do Brasil, e eu não quero dar nenhuma margem para que Bolsonaro se eleja ou sequer chegue no segundo turno. Se eu puder nem deixar o Bolsonaro chegar no segundo turno, eu gostaria de fazer isso acontecer. Então, nesse sentido, faz sentido que pessoas critiquem a Rita. Não é um problema criticar. Eu não quero viver num mundo onde, né, se eu admiro um influencer de esquerda, eu não posso criticar. Eu não quero viver num mundo onde eu não possa criticar o Jones Manuel, como eu já fiz aqui, quando ele fala de pós-modernismo, e elogiar ele quando ele fala de marxismo, porque eu acho que ele é um baita de um marxista. Eu não quero viver num mundo onde eu não posso, então, criticar a posição da Rita Von Hunt e elogiar os inúmeros vídeos maravilhosos que ela faz. Eu não quero viver num mundo onde eu não possa dizer que o Henri Bugalho falou besteira quando ele estava falando inclusive da Rita Von Hunt, e disse que a própria Rita Von Hunt tem vários amigos que são de esquerda radical e blá 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 blá, e deu certa demonizada na esquerda radical, porque o Henri Bugalho é centro-esquerda e eu acho o centro-esquerda aí legalzinho. Não é onde eu me posiciono, mas tem tanta gente pior que o Henri Bugalho pra eu ficar me incomodando com ele, e ele fala várias coisas que eu concordo, e é isso, a gente pode discordar, e eu vou me dar o luxo de criticar influencers que eu admiro, porque eu não acho que criticar alguém é uma coisa ruim que você faz a essa pessoa, e a gente precisa acabar com essa cultura que acha isso. Dito isso, eu não acho que necessariamente a Rita Von Hunt deva ser criticada por dizer que não vai votar no Lula. Eu acabei de expor porque eu entendo e acho justo e legítimo todas as pessoas que estão criticando a Rita por conta disso, mas eu acho que existe também uma outra estratégia que eu acho muito mais interessante e que eu acho muito mais provável que seja o motivo da Rita ter feito a declaração, que não é tanto a ideologia e de querer livrar a consciência e blá blá blá, que isso é individualista demais na minha opinião, mas é o fato da Rita saber que ela é uma pessoa que influencia, e é o fato dela saber que as eleições são uma excelente oportunidade para você dar visibilidade a pessoas que não têm visibilidade. Vamos pensar o Boulos, por exemplo. O Boulos, quase ninguém conhecia ele antes das eleições de 2018, quando ele se candidatou à presidência da República. Ele fez um excelente trabalho em debates, ele demonstrou muito carisma, ele demonstrou ter ideias muito interessantes, e ele demonstrou ser alguém apto a viver a vida política, e ele continua vivendo. Ele ganhou uma projeção que ele não tinha e não teria se não tivesse concorrido à presidência. Nesse sentido, a Rita, né, ela apoia o PCB, que é o partido
Comunista Brasileiro, que eu tô muito mais fechado ideologicamente do que com o PT, por exemplo, então não vejo nenhum problema em ela apoiar o PCB, pelo contrário, acho muito interessante que ela apoie. Acredito que o objetivo dela é dar visibilidade a candidatos do PCB, e no segundo turno você não tenha dúvida nenhuma de que a Rita vai votar no Lula, porque nenhum ser humano progressista, inteligente como ela sequer cogitaria votar nulo ou deixar Bolsonaro ter qualquer chance de se reeleger num segundo turno, que é o possível cenário que a gente vai ter, tá? Então assim, eu até sinto um pouco incomodado com arriscar. Eu não acho, tá? Nesse sentido eu vou ser conservador, né? Eu não acho que a gente esteja em hora de arriscar e por isso eu vou votar no Lula, embora eu prefira, inclusive, né, o que a Ilmara comentou, eu prefiro sim as ideias do Ciro, eu acho o Ciro mais progressista que o Lula, embora falando isso em termos de ideias, né, porque a gente também não pode contrastar as ideias de um com os feitos de outro, porque feitos e ideias não são a mesma coisa, então uma coisa é eu falar assim, eu acho as ideias do Ciro mais progressistas que o Lula, outra coisa é eu falar assim, eu tenho certeza que uma vez eleito presidente do Brasil, o Ciro faria um governo mais progressista. Eu não tenho como botar minha mão no fogo, eu acho que dadas as forças que iriam atuar sobre ele, que iriam frear ele, talvez ele não tivesse um governo mais progressista do que o Lula, porque política não é só discurso. Então entenda bem que eu prefiro o discurso do Ciro do discurso do Lula. Eu não posso comparar o governo Ciro com o governo Lula, porque o governo Ciro não existiu em termos de presidência da República. Tampouco eu sou alguém de ficar botando mão no fogo por político, tá? Então, eu tenho minhas preferências, eu posso até vir a falar sobre elas, falo em alguns momentos, embora não tanto em termos de partidos, políticos, etc., porque eu não sou uma pessoa tão engajada, eu sou uma pessoa que estuda filosofia, que pensa filosofia e que tenta trazer o pensamento filosófico para a realidade, mas eu não sou tão engajado assim, embora num contexto em que a gente corre o risco de reeleger um fascista, eu acho muito importante que todas as forças se coloquem contra. E por isso eu não gosto de arriscar, gente, porque entenda que se o Bolsonaro ganhar, deu ruim, deu muito ruim. Não é mais um fascista se elegendo, é um fascista se reelegendo. E na política só tem uma coisa pior do que eleger um fascista, é reeleger um fascista. Se fosse necessário eleger outro fascista para não reeleger um fascista, eu sei que isso é extremamente angustiante, mas, né, talvez fosse uma opção, né, daquele mundo assim, que você nem quer imaginar de tão menos pior, né, o discurso do menos pior nem atinge o desconforto que seria viver esse mundo, né, mas é isso, gente, é isso, a gente precisa entender que realidade não é coisa com que a gente se brinca, tá? Então acho aí legal, espero que a Rita Von Hunt consiga dar boa visibilidade para candidatos de uma esquerda mais radical, que é muito importante, onde eu me coloco ideologicamente, mas eu não quero brincar, tá? Eu não tô aqui para brincadeira, eu não tô aqui para correr risco e eu não acho que correr o risco de reeleger o Bolsonaro seja algo que a gente deve passar. Mas então é isso, né? Quase um desabafo esse vídeo. Nós não vivemos numa cultura de cancelamento, a Rita tem todo o direito de não votar no Lula e eu tenho todo o direito de não querer correr o risco de ver o Bolsonaro se reeleger e votar no Lula, mesmo não tendo muitas concordâncias ideológicas com ele. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado e até mais.